Irmãos, nós vamos ler mais uma vez no Evangelho de Mateus, capítulo 22, a partir do verso 23. A controvérsia dos saduceus quanto à questão da ressurreição. Então vamos ler essa passagem, vamos acompanhar atentamente. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus que diziam não haver ressurreição. E lhes perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará a descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até ao 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. E respondeu-lhe Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por tua palavra que foi lida nesse momento. Que o Espírito Santo nos conduza durante toda esta exposição. Que haja compreensão por parte da tua igreja, que haja a verdade seja transmitida, Senhor Deus, com firmeza e segurança, e que os teus servos aqui nesta noite possam receber esta palavra de bom grado em seus corações, possam crer e possam aplicar em suas vidas cada recomendação que será feita nesta noite. Em nome de Jesus é que oramos, ó Pai, e te pedimos. Amém. Amém. Irmãos, o ambiente é de debate. Jesus está no templo. Jesus está debatendo com seus inimigos, que não eram poucos, eram muitos, grupos organizados. Eu já disse que eles criaram uma frente ampla para combater Jesus, ou para tentarem, de um certo modo, derrotarem Jesus. Se isso era possível, certamente não. Então eles reuniram ali vários partidos e criaram esta força-tarefa, deixando de lado as suas desavenças históricas e doutrinárias, e se uniram contra o inimigo comum, que era Cristo. Estavam ali, logo no começo, nós já vimos ainda no capítulo 21, Jesus no templo, e ali a primeira questão que ele tem é com os líderes do templo, com os principais sacerdotes e os anciãos do povo, que também eram os mesmos, os fariseus, os saduceus, os herodianos, os mesmos que aparecem depois. E eles vão sendo derrotados um a um na sua tentativa de encontrar alguma palavra que pudesse, alguma ação, alguma atitude que pudesse acusar Jesus publicamente para que ele fosse morto. Então, essa é uma questão, irmãos, que nós devemos ver perfeitamente. Primeira coisa é que Jesus purificou o templo. Isso desagradou grandemente aqueles líderes do templo, aquelas pessoas que viviam do serviço no templo e que enriqueciam com isso, inclusive os líderes religiosos, os saduceus, do qual nós vamos falar hoje. Depois Jesus efetuou curas no templo,
Nós tivemos o episódio da figueira sem fruta, que foi amaldiçoada. Depois Jesus retorna ao templo e ali sua autoridade é questionada e ele cala os seus opositores. Depois ele começa a contar uma sequência de parábolas a respeito do reino. Ele fala da parábola dos 2 filhos, ainda no capítulo 21. Depois ele tem a parábola dos agricultores, dos agricultores maus, dos lavradores maus. E no capítulo 22, a parábola das bodas. Nós já estudamos também. E por último, ele é confrontado pelos fariseus e pelos herodianos quanto à questão dos tributos. Aí foram para a questão política, a situação ali, e Jesus também os calou ali, os derrotou facilmente. E esses eram os fariseus e os herodianos. Os herodianos eram simpatizantes de Herodes, eles Eles, na verdade, defendiam a família de Herodes e lhe davam apoio político ali em Israel. Agora, hoje, não, irmãos. No mesmo, a verdade aqui, o episódio é no mesmo dia. Então, o versículo 23 vai dizer, naquele dia, ou seja, no mesmo dia, depois que Jesus calou os fariseus e os herodianos ali, eles, então, agora, é como se os saduceus dissessem assim, não, agora é a nossa vez, vamos lá, vamos entrar aqui para mais um round, vamos ver se ele vai realmente aguentar. Vocês entraram com uma questão política, nós vamos entrar agora com uma questão teológica profunda e nós vamos derrotá-lo. Era esse o plano. E então, naquele dia, o versículo 23 vai dizer, aproximaram-se dele alguns saduceus, que diziam não haver ressurreição. Então vejam bem, irmãos, eu pretendo abordar com os irmãos esse texto, e o ensino geral que esse texto nos traz é a respeito da ressurreição, mostrando que a ressurreição é um fato inquestionável, mesmo antes da própria ressurreição de Cristo ter acontecido, e que Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Essa é a ideia geral que nós vamos extrair desse texto, certamente. Então vejam bem, eu dividi aqui pelo menos em 4 etapas para a gente ir tratando de forma mais organizada. A primeira é algumas informações gerais, logicamente, sobre os saduceus, até porque nós não temos muitas informações a respeito dos saduceus. A Bíblia menciona eles de passagem, algumas vezes. Então nós não temos tantas informações deles, e eles foram extintos, possivelmente no ano de 70, depois da destruição de Jerusalém, da invasão de Jerusalém, quando ela foi invadida naquele ano. Então, após isso, certamente, o templo foi destruído e os saduceus foram extintos. As suas ideias ainda permanecem. Algumas delas, os irmãos vão perceber claramente ainda existentes. Nós vamos falar daqui a pouco sobre o que eles ensinavam. Algumas dessas ideias ainda existem hoje em muitas seitas cristãs. Eles eram uma seita dos judeus, do judaísmo, e algumas de suas ideias ainda permanecem em meio a muitas seitas nos dias atuais. Então nós vamos ver isso com calma. Então a primeira informação que nós temos a respeito dos saduceus é que eles eram aristocratas, eles eram pessoas importantes. Eles não eram a maioria, mas eles eram os mais importantes. Eram pessoas que exerciam grande influência política, mais do que religiosa. Eles eram religiosos, certamente, mas com inclinações políticas dentro do Sinédrio. E o Sinédrio de Israel, irmãos, é como se fosse uma junção do legislativo, do poder legislativo e o poder judiciário, ao mesmo tempo. De um certo modo, também, um poder religioso. Tudo isso naqueles dias ali. Então, o Sinédrio exercia essa função, tanto do legislativo como do judiciário em Israel. E os saduceus, eles exerciam papéis importantes. Não é que o Sinédrio era formado em toda a sua liderança por saduceus. Não, ali havia outros, havia fariseus, certamente, havia outros grupos ali
que faziam parte da liderança. E havia uma controvérsia entre eles, a gente vai ver já essa controvérsia. Então eles eram esses líderes políticos, né, religiosos, que exerciam também uma função legislativa, e eles tinham grande poder, muita força, e eles estavam incomodados com o que aconteceu no templo, como Jesus expulsou as pessoas dali, os vendedores, os cambistas, como ele fez aquela purificação do templo e como ele, com autoridade, estava curando no templo e pregando, e as multidões estavam maravilhadas com a pregação, com o ensino de Jesus. E eles queriam acabar com aquilo. Eles estavam procurando um modo, uma maneira para encontrar alguma falha em Cristo. Eles precisavam de um fato para poder jogar a população contra Cristo, para tirar toda aquela popularidade de Jesus, que naquele momento estava com as multidões. E certamente conseguiram depois, porque as multidões, as mesmas que clamavam e se admiravam por Jesus e seu ensino, são os mesmos que gritam, matam, crucificam logo em seguida. E eles conseguiram o seu objetivo, que foi, através da interferência e o poder deles, influenciar as massas, influenciar as multidões para colocá-la contra Cristo. Foi o tanto que as multidões preferiram Barrabás do que a Cristo. Muito bem, então, essa é a primeira informação. A outra informação que nós já sabemos é que eles eram rivais dos fariseus, eles eram inimigos mortais no sentido da teologia. Nós vamos ver uma controvérsia a respeito deles em Atos dos Apóstolos, no capítulo 23 de Atos dos Apóstolos, os irmãos puderem acompanhar, será bom. Vamos ler. O apóstolo Paulo estava em Jerusalém, foi levado perante o Sinédrio, justamente, e Paulo ali, fitando os olhos no Sinédrio, o versículo 1 vai dizer, no capítulo 23, disse-lhe: varões israelenses, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje, mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batesse a boca. E então Paulo disse: não há, Deus há de ferir-te parede branqueada, tu estás aí sentado para julgar-me. E ele segue, irmãos. Então, o versículo 6 até o versículo 8, eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui. O versículo 6 diz: sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, então Paulo percebeu, olhou o auditório, percebeu que uma parte Paulo conhecia muito bem, que ele era fariseu, foi fariseu, ele viu que uma parte era fariseu e a outra era saduceu, então Paulo disse o seguinte, ele exclamou: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Irmãos, quando Paulo fez aquilo, ele lançou fogo em gasolina. O sinédrio pegou fogo, no sentido de que, quando Paulo diz: olha, eu sou fariseu, estou sendo julgado por causa da ressurreição. Os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos, por incrível que pareça. E ele estava sendo julgado por causa disso. Paulo diz: olha, eu estou sendo julgado porque estou pregando Cristo ressuscitado. E aí, o versículo 7 vai dizer: dita estas palavras, levantou-se grande discussão entre os fariseus e os saduceus, e a multidão se dividiu, pois os saduceus declaram não haver ressurreição. Então aqui nós temos algumas informações a respeito do que acreditavam os saduceus. Primeiro, os saduceus não acreditavam na ressurreição. Eles declaram não haver ressurreição, nem anjos, nem espíritos, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Então veja como era dividido o sinédrio ali. Os judeus, aqueles homens ali, os saduceus, eles não acreditavam em ressurreição, eles não acreditavam na imortalidade da alma. Eu vou tratar isso aqui mais à frente com os irmãos. Eles não acreditavam em anjos e demônios, eles não acreditavam no juízo final. E os fariseus acreditavam. Os fariseus criam nisso. Então, quando Paulo falou: olha, sou fariseu e estou sendo julgado por causa da ressurreição, ele jogou ali
os fariseus contra os saduceus e a guerra começou. Muito bem, então, uma das informações a respeito dos saduceus é que eles eram rivais dos fariseus. Eles exerciam funções não só religiosas, como eu já disse, mas eles também exerciam funções políticas. E é certo, essas são as poucas informações que nós temos a respeito dos saduceus. Tá? Então, a outra informação que eu já mencionei é que eles foram extintos aí após o ano 70 depois de Cristo. Mas a sua mensagem, aquilo que eles ensinavam, apesar deles não terem escrito, não ter deixado muita coisa, as ideias deles, algumas de suas ideias ainda permanecem em nosso meio, nós vamos ver aqui à medida que eu for tratando com os irmãos. Então, o segundo ponto que eu separei desse texto para a gente analisar é sobre justamente o que os saduceus acreditavam, qual era a sua teologia, qual era a sua doutrina. Então, a primeira delas, eu já mencionei, o texto fala claramente no versículo 23, que naquele dia aproximaram-se deles alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição. Esse era o ponto principal. Eles diziam não haver ressurreição. Então, os saduceus não acreditam na ressurreição. Eles não acreditam em espíritos, como a gente acabou de ver em Atos dos Apóstolos. Eles não acreditam em anjos, como também é dito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 23. E também, se eles não acreditam em anjos, também não acreditam em demônios, porque demônios também são anjos maus, mas são anjos também. E eles não acreditavam na imortalidade da alma. Então, há algumas seitas ainda nos dias atuais que assim acreditam. Eles não acreditam na imortalidade da alma. E eles também não acreditavam em outros livros do Antigo Testamento. Para os saduceus, só o que valia, só o que era escritura, era somente os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Pentateuco. Então, os livros escritos por Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Eram apenas esses 5 livros que eles criam ser a palavra de Deus. Eles não acreditavam nos demais. Aí eles não aceitavam a doutrina, a tradição oral que os judeus aceitavam naqueles dias. Eles só aceitavam o que estava escrito nos 5 primeiros livros da Bíblia. Então os demais eram descartados pelos saduceus. Enquanto que já os fariseus não, eles seguiam e criam em todo o restante das escrituras que eles tinham naqueles dias, que era o Antigo Testamento. Muito bem, então essas 2 informações mais precisas, algumas informações sobre os saduceus, e especialmente no que eles acreditavam. Agora eu vou para a terceira parte, que é a ofensiva dos saduceus contra Jesus. Ou seja, eles lançaram uma ofensiva. Os fariseus e os herodianos já haviam sido derrotados por Jesus, quando eles foram tratar sobre a questão do tributo. Agora os saduceus se achavam muito espertos, teólogos, se achavam profundos conhecedores, disse, não, vamos levar a ele uma questão teológica profunda, vamos tratar sobre a ressurreição. Então a ofensiva deles contra Jesus começa como também os fariseus começaram, como os líderes do templo também começaram, com bajulação. Veja o que é dito no versículo 24. Mestre, é assim que eles começam. É assim também que os fariseus e os herodianos começaram, chamando Jesus de mestre, chamando Jesus de um rabino, reconhecendo, ou pelo menos isso era apenas de boca, né, de palavras, como Jesus sendo um mestre, um rabino, alguém que ensinava da parte de Deus. Mas isso tudo era falsidade, porque é assim que os falsos pastores, os falsos mestres, os falsos profetas costumam chegar conosco. Eles não chegam para nos confrontar dando um soco no estômago, ou dando uma queda, ou logo partindo para o ataque final. Eles começam sempre pelas bordas, eles começam sempre pelas beiradas, eles começam com bajulação. Por isso que nós devemos ter muito cuidado com eles, porque eles são mestres nessa arte de enganar as pessoas. Eles chegam na sua casa e ali
eles vão entrando com uma palavra macia, com um vocabulário muito delicado e conquistando as pessoas como bons vendedores que são. E aí, de repente, já estão dentro da sua casa, vendendo heresia, vendendo falso ensino, falso evangelho, destruindo a vida de famílias mundo afora. Então, aqueles saduceus usaram da mesma técnica. Mestre, usaram de bajulação. Então, eles usam uma outra técnica. Eles se reportam a Moisés para dar um ar de autenticidade àquilo que eles querem falar. Ele, no versículo 24 ainda diz, mestre, Moisés disse. Irmãos, falou, Moisés disse para um judeu, ele diz assim, pronto, é a verdade mais absoluta, vamos ouvir o que ele tem a dizer. Ele diz, olha, Moisés disse. Abraão, né, ou Jacó, Isaac, Jacó, falar isso para um judeu era simplesmente tirar desarmar a pessoa para que ele pudesse receber de bom grado a mensagem. Mas eles estavam diante, irmãos, de Jesus, o Filho de Deus, que conhece o coração dos homens, que sabe todas as coisas. Eles não estavam diante de um homem qualquer. Estavam diante de Cristo. Então, eles utilizam Moisés disse como uma forma de legitimar o que eles iam falar em seguida. Muito bem. E aí depois eles vão usar a questão do levirato. Irmãos, talvez os irmãos não saibam, ou alguns ainda não saibam o que é o levirato, mas eu já preguei isso aqui outras vezes para os irmãos. O levirato, a palavra ela tem origem no latim, de levir, né? Que quer dizer irmão do marido, ou uma tradução direta, cunhado, né? Então, essa é a lei do levirato. Eles vão citar Moisés, citando certamente o livro de Deuteronômio. E eu quero ler com os irmãos, nesse momento, o que é dito em Deuteronômio a respeito do levirato. Deuteronômio 25, e há em Deuteronômio 25, do versículo 5 até o versículo 12, uma exposição à lei dada por Deus, né, Moisés, quem escreve, a respeito do levirato. Mas não foi aqui que surgiu, irmãos, essa lei do levirato. Ela já vem desde o livro de Gênesis. Então, antes de ler Deuteronômio 25, nós também devemos ir a Gênesis 38. Mas vamos ler primeiro Deuteronômio 25, a partir do versículo 5. Diz o seguinte, se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Então, essa é a lei do levirato. Uma mulher casada, se o marido morrer, ela se tornar viúva, o irmão dele, mais novo, um dos irmãos deve casar ou tomá-la para si como esposa, para então se perpetuar a descendência do seu irmão. Caso ele não tenha deixado filhos, a descendência para aquela mulher. Então vamos ler rapidamente Gênesis 38, para voltar já para Mateus de novo. Gênesis 38, e o versículo 7. Aqui é interessante, irmãos, eu vou ler a partir do primeiro, para poder os irmãos entenderem o contexto. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adonita chamado Irá. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu, e ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou
tornou a conceber e deu à luz a um filho, e a este deu a mãe o nome de Onã. E continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. E Judá, pois, tomou a esposa para e o primogênito, o nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pela qual o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher do teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Então veja, já aqui este é o primeiro exemplo, tá? Deuteronômio 25, Moisés regulamenta a questão do levirato. A questão é que nós não temos no Antigo Testamento mais nenhum exemplo de outro levirato. Tá? Temos lá o caso de Ruth, né? Ruth sem marido, e a sua sogra disse: olha, eu já sou muito velha e se eu tiver um filho vai demorar muito, tu não vai esperar, então vai, né, e à procura de um marido. Então, supõe ali o levirato, mas não aconteceu assim. Muito bem. Então, voltando ao livro de Mateus, que nós temos aqui, irmãos, ainda é essa questão que foi suscitada pelos saduceus, a questão do levirato. Só olha, o versículo 24. Se alguém morrer não tendo filho, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Essa foi a citação que ele fez lá de Deuteronômio 25. Aí ele continua no versículo 25 aqui. Ora, havia entre nós, eles vão contar um caso ou coisa assim, sabendo se é verdade ou se foi invenção deles, só para se opor ou ter um forte argumento contra os fariseus no que diz respeito à ressurreição. Sei que eles contaram um caso, e o caso era o seguinte: ora, havia entre nós 7 irmãos. Eles exageram aqui, ou colocam normalmente essa quantidade de 7. E o primeiro, tendo casado, morreu. E não tendo descendência, ou seja, não deixou filhos, deixou sua mulher a seu irmão, ou seja, morreu e a mulher se casou com o outro irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro e até ao 7º. Irmãos, essa mulher é complicada. A viúva negra, né? Mas morreram 7 irmãos. O primeiro casou, o segundo casou, e foram morrendo, e ela permanecendo até o último morrer. Muito bem. É uma hipótese. Mas lá, ela também morreu. O versículo vai dizer, no versículo 27, depois de todos eles, morreu também a mulher. E aí a grande pergunta que eles querem é saber o que acontecerá na ressurreição. Eles não acreditam na ressurreição. Eles estão ali indagando porque eles querem pegar Jesus na falha ou em algum erro. Eles não acreditam na ressurreição. Então o que acontecerá com essa mulher? Ela vai ser esposa de quem? Se ela casou com os 7. Meus irmãos, a questão é: como será na ressurreição? Eu vou responder no final. Nós vamos nos lembrar de pessoas que nós vimos aqui. Eu recebi essa pergunta há uns anos atrás dos irmãos aqui na igreja. De vez por outra, a gente entra nessa questão. Será que nós vamos nos lembrar da esposa, dos filhos? Nós vamos nos encontrar lá, nós vamos rever aqueles irmãos que congregaram conosco, que já faleceram em Cristo. Nós vamos reconhecer esses irmãos. Se eu não lembrar de falar no final, os irmãos me lembram aí. Tá? Responder essa pergunta. Mas vamos lá. Aqui, então, Jesus, diante dessa pergunta, Jesus lança a sua contraofensiva. É a mesma estrutura que eu usei do sermão passado. Tá? Então, eles lançam uma ofensiva contra Cristo, Cristo lança uma contraofensiva poderosa contra eles, avassaladora. É um argumento infalível que Jesus utiliza. Muito bem. No versículo 28,
é dito: portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela a esposa? Porque todos a desposaram. E respondeu-lhe Jesus: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Esse é o primeiro tapa na cara. Essa é a primeira arma poderosa que Jesus usa contra os seus inimigos. Olha, vocês estão errados. Jesus denuncia o erro dos saduceus ali imediatamente. Jesus não faz rodeios, Jesus vai direto no ponto. Vocês estão errados. Vocês estão completamente errados. E vocês estão errados porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Eles se julgavam, irmãos, sábios, eles se julgavam versados nas Escrituras. Dizer para um saduceu que ele não conhecia a Escritura era ofendê-lo grandemente, porque eles eram versados, ao ponto que eles traziam uma questão profunda da lei para ser debatida. Então Jesus diz: olha, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Essa é a primeira questão. E aí depois Jesus continua reafirmando a existência da ressurreição, a doutrina da ressurreição. Eles não criam na ressurreição, os saduceus. Jesus afirma a eles e reafirma a ressurreição. Veja o que é dito no versículo 30. Ele diz: porque na ressurreição, Jesus não vai dizer assim: olha, a ressurreição existe, está aqui, eu estou dizendo assim. Não, Jesus vai dizendo assim: olha, na ressurreição. Tá? Jesus diz: na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos dos céus. Bom, Jesus dá aqui dois ataques poderosos contra os saduceus. Primeiro ele diz: olha, na ressurreição, Jesus diz: há ressurreição sim, tá? As pessoas não se casam, nem se dão em casamento. Serão como os anjos. Lembra o que eu falei no começo? Os saduceus não acreditavam em anjos, em espíritos, em demônios. Eles não acreditavam nessa separação entre corpo e alma. Então, Jesus aqui, no mesmo versículo, diz: olha, existe ressurreição e existe os anjos também que vocês não acreditam. E ele continua no versículo 31, dizendo: e quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Irmãos, Jesus não vai dizer assim: olha o que Moisés disse a respeito da ressurreição. Olha o que disse o profeta. Até porque eles não acreditavam nos profetas. Eles só acreditavam naquilo que estava escrito nos livros do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E Jesus foi direto, sabe aonde? No segundo livro da Bíblia. Aquele livro que eles consideravam sagrados, que os saduceus acreditavam ser palavra de Deus. Livro de Êxodo. E Jesus foi no livro de Êxodo, capítulo 3, e o versículo 6, e disse para eles: olha, vocês não leram. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que vos declarou, o que Deus vos declarou, o que o próprio Deus vos declarou. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Foi lá no livro de Êxodo que eles acreditavam ser palavra inspirada, os livros mais sagrados. Estava lá o segundo livro que eles acreditavam. Jesus não citou o Salmo, Jesus não citou os profetas, Jesus não citou nenhum dos outros livros do Antigo Testamento, porque eles não acreditavam nesses outros livros. Eles só acreditavam nos 5 primeiros livros. Então Jesus vai no segundo e diz: vocês não viram o que Deus disse a respeito da ressurreição? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E aí, irmãos, vem o argumento infalível, que eu acredito ser, quando Jesus diz assim, no versículo seguinte, ele continua dizendo, no mesmo versículo: ele não é Deus dos mortos, e sim de vivos. Ele diz: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele falou isso para Moisés, irmãos, na sarça ardente, 100 anos depois da morte dos patriarcas que ele acabou de mencionar.
Esses homens estavam mortos, humanamente falando. Para Deus, não. Eles estavam vivos. No Evangelho de Lucas, que trata dessa mesma passagem, capítulo 20, nós temos uma informação adicional que não tem aqui. Deixa eu ler aqui rapidamente com os irmãos. No capítulo 20 de Lucas, ele vai dizer o seguinte, no versículo 37 e o 38, e que os mortos hão de ressuscitar. Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para eles todos vivem. Amém? Então, o Abraão, o Isaac e o Jacó, apesar de já terem morrido, humanamente falando, eles estão vivos para Deus. Eles estão com o Senhor. Tá? Então, é esse argumento que Jesus utiliza para aqueles homens. Vocês não leram que o próprio Deus disse a respeito da ressurreição? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E aí, meus irmãos, o versículo, ele continua, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. E aí finaliza o 33 dizendo, ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Ou seja, os saduceus emudeceram, não tiveram mais argumento para continuar o debate. As multidões que estavam ouvindo aquele debate ficaram maravilhadas, mas os saduceus não se maravilharam, não. Eles não desistiram. Irmãos, os inimigos de Cristo não desistem. Eles tentam uma vez, eles tentam uma segunda vez, uma terceira, eles vão até eles conseguirem o objetivo que era matar Jesus. Certamente, o objetivo ali não era deles, mas é de Deus, porque assim estava predito. Mas, humanamente falando, eles conseguiram o objetivo deles ali. Satanás, quando tentou Jesus no deserto, ele não desistiu da primeira vez. Foi a primeira, foi na segunda, foi sendo derrotado até a terceira, e por último, ele é repelido. Qual é a doutrina que nós podemos extrair daqui, irmãos, desse texto? É a doutrina da ressurreição, irmãos. Nós fizemos a leitura agora em 1 Coríntios, no começo do culto, capítulo 15, Paulo falando a respeito da ressurreição. A ressurreição, irmãos, é a doutrina central das Escrituras. É a doutrina mais importante. Sem ressurreição não há salvação, irmãos. É o tema central da pregação apostólica, das Escrituras Sagradas. Então, o que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios? Eu acabei de ler com os irmãos, vou reler novamente aqui parte desse texto. 1 Coríntios, capítulo 15. O apóstolo diz, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e o qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se reviverdes a palavra, tal qual vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. O que Paulo recebeu, irmãos? Recebeu o seguinte, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E aí segue, irmãos, falando a respeito da ressurreição. Todo esse capítulo 15, Paulo vai tratar da doutrina da ressurreição. É essa doutrina que está aqui sendo colocada. Mas, meus irmãos, quais são as lições que nós podemos extrair desse texto? Eu selecionei aqui pelo menos algumas para compartilhar com os irmãos, para incentivar os irmãos a não só ler o texto, a entender o texto, mas também aplicar em suas vidas cada parte do texto. A primeira é que é sempre um perigo, irmãos, quando um herege assume posição de liderança religiosa.
como era o caso dos saduceus. Os saduceus eram hereges. Os seus seguidores também são. Há seitas que hoje pregam e que negam, por exemplo, a imortalidade da alma, ensinam a doutrina do sono da alma, como algumas seitas legalistas que nós conhecemos claramente. Então, e vão surgindo novas doutrinas, irmãos. Vão surgindo novos ensinos que são contrários às Escrituras. E essas pessoas, elas vão assumindo posição de liderança na igreja e elas vão propagando as suas heresias. Isso é um perigo muito grande. Então, essa é a primeira lição que nós devemos extrair daqui, que é sempre um perigo quando os hereges, os falsos profetas, assumem posição de liderança na igreja. É por isso que nós não podemos, irmãos, impor as mãos precipitadamente sobre um neófito na fé, sobre um novo convertido. Antes é necessário que essa pessoa seja experimentada, Paulo vai dizer isso, ela passe por um processo de aprendizado, para que então ela venha exercer um cargo de liderança na igreja, que ela venha ensinar a outros, para não correr o risco dessa pessoa começar a ensinar um falso evangelho, uma doutrina falsa. Então, a segunda lição que eu posso aplicar aqui à vida da igreja, dos irmãos, é que as falsas doutrinas, elas surgem sempre da falta do entendimento das Escrituras e do poder de Deus, certamente. É o que Jesus diz. Errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então, a pessoa lê um texto, isola aquele texto, não analisa o contexto, não verifica a intenção original do autor, não faz o devido trabalho necessário para explicar à igreja aquela doutrina e acaba criando uma nova doutrina. E essas novas doutrinas sempre surgem nesses movimentos onde as pessoas não gostam de estudar as Escrituras, mas elas preferem alimentar as emoções, a carne. Então há muitas igrejas espalhadas no mundo neste momento em que as pessoas não estão lá sentadas, como os irmãos estão aqui, caladas, ouvindo a pregação da palavra. Mas as pessoas estão ouvindo alguém falando e incentivando a que elas também falem e fica uma verdadeira Babel. Todo mundo falando ao mesmo tempo, ninguém se entende. E qual é a única intenção, irmãos, de um culto como esse? Quem é o único que está interessado em um culto onde todo mundo fala e ninguém se entende? É Satanás e não Deus. Porque quando um fala, Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios 14, quando tiver um profeta, por exemplo, falando, que os outros calem, escutem, reflitam, ponderem, façam e vá discernindo para ver se aquilo que está sendo dito é de fato a verdade. Como ele disse a respeito dos crentes de Bereia, que eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque os crentes de Bereia, quando Paulo pregou naquela cidade, os crentes eles iam examinar nas Escrituras para ver se aquilo que o apóstolo Paulo falava era de fato a Bíblia, a palavra de Deus. O problema é que a maioria das pessoas preferem acreditar no que dizem os seus pastores do que diz as Escrituras. A gente mostra, já aconteceu isso diversas vezes, a gente mostrar para uma pessoa uma doutrina, um texto bíblico, mostrando, discernindo e explicando, e a pessoa diz assim, realmente, Paulo disse isso, mas eu prefiro acreditar no que diz o meu pastor. Que mundo é esse que nós estamos, irmãos? Não aprenderam nada sobre os crentes de Bereia? Não aprenderam nada sobre o que Cristo está dizendo aqui? Errais por não conhecer as Escrituras? As pessoas erram por não conhecer as Escrituras. Por serem alimentadas de qualquer jeito. E nós estamos vendo aí movimento de todas as maneiras, irmãos, em que tem de tudo, menos a pregação da palavra, menos a exposição bíblica. Então, essa é uma outra questão. O outro ensino que a gente pode extrair daqui, a outra aplicação para as nossas vidas, é que os saduceus da época de Cristo são os teólogos liberais dos nossos dias. Quem são os teólogos liberais dos dias de hoje, irmãos? São aqueles que
não acreditam em milagres que estão expressos nas Escrituras. Por exemplo, eles tentam explicar, os teólogos liberais tentam explicar racionalmente todos os milagres que acontecem na Bíblia. O dilúvio não foi universal, foi apenas regional. Os irmãos já devem ter visto essas coisas, né? Vão tentar explicar, por exemplo, a passagem que Jesus multiplicou os peixes e os pães e alimentou uma multidão, dizendo, não, ali foi porque o jovem trouxe ali, o menino trouxe os pães e os peixes que ele tinha e incentivou os outros a também desintocarem os seus peixes e os seus pães, e ali houve uma grande fartura e todo mundo trouxe o que estava escondido. Não tem nada disso, irmãos. Jesus abençoou e entregou e multiplicou. Foi milagre. Foi milagre. Então, eles tentam racionalizar todos os milagres que existem na Bíblia. Isso são os teólogos liberais de hoje. Eles tentam encontrar erros nas Escrituras, contradições. A Bíblia diz uma coisa aqui, ali diz outra. Eu tenho mostrado aos irmãos que um dos princípios de interpretação da Bíblia é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Essa é uma regra básica de exegese, de hermenêutica bíblica. Então, se você encontra um texto bíblico que te traz uma certa dificuldade, então você deve buscar explicações desse texto bíblico em outra parte das Escrituras. A Bíblia por si só se explica. Este é o princípio. Então a Bíblia nunca se contradiz, irmãos. Ela é a palavra de Deus. Ela é inerrante, ela é infalível. Os teólogos liberais tentam mostrar erros na Bíblia, erros de tradução, erros não sei o quê. Então, os escritos foram adulterados. Irmãos, o Deus que inspirou as Escrituras foi o mesmo Deus que preservou as Escrituras. Nós cremos nisso. A doutrina da preservação das Escrituras. Se nós cremos que Deus inspirou as Escrituras, que toda a Escritura foi inspirada pelo Espírito Santo, então nós cremos que este mesmo Deus, ao longo da história da humanidade, preservou a sua palavra. Não há erros nas Escrituras. Então, os saduceus da época de Cristo é uma versão, ou na verdade os teólogos liberais do dia de hoje, é uma versão dos saduceus daquela época do nosso Senhor. E outra questão, irmãos, por último, eu deixei por último, tá? É sobre a questão, nós vamos nos ver no céu, irmãos? Nós vamos nos encontrar lá? Eu vou lembrar dos irmãos, os irmãos vão lembrar de mim? Vamos sim. Vamos sim, irmãos. Então, o que Jesus diz aqui? Olha, vocês lá no céu não se dão em casamento, não se casam, não se dão em casamento. Nós vamos nos encontrar assim, irmãos. Nós vamos receber um corpo glorificado. Nós vamos estar lá, nós vamos nos lembrar. A gente tem a parábola do rico e do Lázaro mostrando que há sim esse conhecimento, esse reconhecimento lá. Tá? Então aqui o texto, interessante que o texto aqui que nós estamos tratando, não está falando dos ímpios, né? Dos ímpios, mas sim daqueles que foram salvos e que estarão com o Senhor. Não está falando dos ímpios, mas está falando daqueles que estarão com o Senhor. Então nós vamos relembrar. Só que nós seremos transformados, irmãos, e nós não sofreremos. Nós não ficaremos lá sofrendo como, por exemplo, o rico ficou sofrendo no inferno, lembrando da sua família, que estava aqui, que poderia ser perdida. Não, a nossa transformação será tal. Nós acreditaremos, nós veremos o Senhor face a face, tal como Ele é, de tal maneira que nós não sofreremos e nós entenderemos perfeitamente que tudo o que acontece é por vontade soberana de Deus e nós estamos diante dele, o Senhor todo soberano. Então, nós seremos transformados de tal modo que nós veremos os nossos amigos, nossos familiares, a esposa, também vamos ver lá, mas nós não teremos relacionamentos íntimos de marido e mulher lá. Isso vai ser só aqui. Então, precisamos aproveitar a nossa esposa, as mulheres também com seus maridos, porque lá nós não teremos isso. Esses prazeres que nós temos aqui no sentido humano, carnal, não teremos lá. Tá? Mas lá o prazer será infinitamente maior. Então, ao ponto de eu li um autor hoje, interessante, que ele aborda sobre essa questão, e ele diz, olha, está vendo essa mulher com esses seus 7 maridos? Nós poderíamos até titular a mensagem, né? Retitular a mensagem, dar o nome à pessoa aqui e os seus 7 maridos, né? Então, tem uma história famosa aqui na literatura no Brasil, de uma mulher com seus 3 maridos. Aqui, com seus 7 maridos. Muito bem, essa mulher vai encontrar os 7 maridos lá, e ela vai
amar a todos os 7. E ela vai ser amada por todos eles. Mas não no sentido marital, no sentido de marido e mulher, mas como se fosse uma mãe que ama todos os seus filhos. Então, é dessa maneira que nós nos reconheceremos por lá, é dessa maneira que nós nos amaremos lá. Então, não tenho dúvida quanto a isso, irmão. Nós vamos sim, nós vamos nos reconhecer lá. Tá? E a Bíblia aponta para isso. Amém? Então, esta, para mim, é a última abordagem. Quero convidar os irmãos a orar mais uma vez, ficar de pé. Nós vamos agradecer ao Senhor por este momento. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por tua santa palavra que foi lida neste momento, pelo teu evangelho que tem sido anunciado aqui. Nós cremos, ó Pai, piamente na ressurreição dos mortos. Se não houvesse ressurreição, não haveria salvação. Não haveria, ó Pai, esperança nenhuma para nós, porque se nós vivemos e a nossa esperança está somente nesta terra, somente nesse tempo presente, somos nada mais que miseráveis. Assim como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios. Ó Pai, muito obrigado, porque o Senhor Deus tem nos chamado, porque o Senhor Deus enviou seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer por nós naquela cruz, para ser sepultado, como de fato aconteceu, e para ressuscitar ao terceiro dia, como diz as Escrituras, e como há grande número de testemunhas, os apóstolos, as mulheres, os apóstolos, e depois mais de 500 pessoas, segundo diz o apóstolo Paulo, viram o Senhor ressuscitado. Ó Deus, nós cremos nisso, Pai. E é por isso que nós estamos aqui para te louvar e para te exaltar, no nome do Senhor Jesus Cristo. É assim que oramos, é assim que te pedimos. Que Deus em Cristo nos abençoe.